Olá! Quando o assunto é investimento, a gente sabe que a quantidade de opções pode até paralisar. Como é que se decide qual é o melhor caminho? A boa notícia é que, olha, com as ferramentas certas, essa decisão fica bem mais clara. Vamos começar com um pequeno desafio. Pensa só, dois investimentos que, na média, rendem exatamente a mesma coisa. Se o retorno é igualzinho, o que define qual é a melhor escolha? É essa a pergunta que a gente vai responder hoje. Para chegar nessa resposta, não dá para olhar só para os números, não. Primeiro, a gente precisa alinhar o nosso modo de pensar, que é a base de qualquer análise financeira bem feita. Então, para essa nossa conversa, vamos partir de um ponto muito importante. O objetivo aqui não é apostar, é ser inteligente. A gente está falando de um perfil que tem aversão ao risco. Ou seja, a ideia é sempre buscar o máximo de ganho, mas, ao mesmo tempo, diminuir ao máximo as chances de dar algo errado. Ok, com essa mentalidade definida, vamos agora colocar os pingos nos is. O que são, de fato, os dois conceitos mais importantes em qualquer decisão de investimento? É fundamental entender isso direitinho. Antes de qualquer complicação, vamos simplificar. Risco, no fim das contas, é incerteza. É a chance de o resultado que a gente espera não acontecer exatamente daquele jeito. Para entender o risco é só pensar no caminho para o trabalho. O objetivo é claro, chegar lá na hora certa e em segurança. E os riscos? Um pneu furado, um trânsito que não acaba mais, uma ponte fechada. São os imprevistos, né? No mundo das finanças, a lógica é exatamente a mesma. Certo? Agora vamos para a parte prática. O primeiro passo da nossa análise é medir a recompensa. Como é que a gente coloca em números o quanto um ativo rendeu com o passar do tempo? Para deixar tudo bem palpável, vamos usar um exemplo do começo ao fim. Imagina que uma loja de fotocópias precisa escolher entre duas máquinas, a Shark e a Phantom. Vamos usar os dados de performance delas para aplicar nossos conceitos. E aqui estão os números. Temos o histórico de retorno das duas máquinas durante 5 anos. De cara, a gente já vê que os números mudam bastante, né? Especialmente os da Shark, que dá um salto para 20% lá em 2006. Mas olha só que interessante. Se a gente somar todos os retornos de cada máquina e dividir por 5 para achar a média, a gente descobre que o retorno médio das duas é exatamente o mesmo, 14,6%. E isso nos leva de volta para a nossa primeira pergunta. Ué, se no fim das contas o ganho médio é idêntico, tanto faz qual escolher? Ou será que tem alguma coisa escondida nesses números que a gente ainda não percebeu? A resposta, claro, está em medir o risco. Chegou a hora de usar uma ferramenta que vai nos contar a história por trás dessas médias e ajudar a gente a ver a real diferença entre esses dois ativos. O nome dessa ferramenta é desvio padrão. Pensa nele como um medidor de instabilidade. É ele que mostra o quanto os resultados de um ativo ficam dançando ao redor daquela média. E quanto maior for essa dança, mais imprevisível ele é, ou seja, maior o risco. E aqui a coisa fica bem clara. A máquina Shark tem uma instabilidade, um desvio padrão de 3,85%. Já a Phantom, só 1,67%. É mais que o dobro de diferença. Na prática, isso quer dizer que os retornos da Shark são bem mais instáveis. Então, a gente chega a um ponto-chave. Para quem tem aversão ao risco e está olhando para dois ativos com o mesmo retorno médio, a escolha é óbvia. A Phantom é a melhor opção porque o desempenho dela é mais estável, mais previsível. Menos instabilidade é sempre melhor nesse caso. Beleza, resolvemos o problema dos retornos iguais. Mas a vida quase nunca é tão certinha assim, né? Vamos para o próximo nível e ver como decidir quando a situação não é tão preto no branco. Pois é, e se a Shark prometesse um retorno médio maior, mas com um risco também maior? Como é que a gente sabe se esse ganho a mais compensa o risco extra? Aí, só o desvio padrão já não ajuda mais. É para isso que serve o coeficiente de variação, ou CV. Pensa nele como a ferramenta de desempate final. Ele não olha só o risco isolado, ele mostra a relação entre o risco e o retorno. Basicamente, ele nos diz, para cada 1% de retorno que se espera ganhar, quanto de risco se está correndo. É a medida de eficiência definitiva. E a regra para decidir é a coisa mais simples do mundo. A melhor escolha é sempre a que tiver o menor CV. Simples assim. É o ativo que oferece o melhor pacote de risco e retorno. Vamos ver isso num cenário hipotético com retornos diferentes. Digamos que a Shark rende mais, uns 15%, mas com aquele risco maior. E a Phantom rende um pouco menos, 13%.
À primeira vista, a Shark parece mais atraente, né? Mas quando a gente calcula o CV, a história vira de cabeça para baixo. O CV da Phantom é quase a metade do da Shark. A conclusão aqui é clara. Mesmo com um retorno médio um pouco menor, a Phantom é a escolha mais eficiente. O custo-benefício dela é muito melhor. Ela entrega um retorno mais sólido para a quantidade de risco que se assume. É a escolha inteligente. Certo, nós passamos por todos os conceitos. Mas como é que a gente organiza tudo isso num dia prático para ajudar a tomar decisões no dia a dia? Tá aqui o resumo de tudo. Um passo a passo que não tem erro. Primeiro, calcula o retorno médio. Deu igual? Usa o desvio padrão para desempatar. Deu diferente? O coeficiente de variação vai dar a resposta final. Simples, lógico e funciona. E para fechar, fica uma reflexão. As ferramentas que a gente viu permitem medir e comparar o risco de um jeito objetivo, matemático. Mas a decisão final, essa sempre volta para uma questão muito pessoal. Qual é o apetite para o risco de cada um? E a resposta para essa pergunta é o que, no fim das contas, define toda e qualquer estratégia de investimento.